Fala galera, tá começando mais um Tais Backstage. Eu sou o Lucas do marketing aqui da Tais e hoje estou aqui com o Rafael Tenenbaum. E aí galera, tudo bem? E hoje nós temos de convidado uma pessoa muito legal, muito especial, chamada Camila, que é empresária artística e produtora. Eu conheço já a Camila há muito tempo. E, ela é uma pessoa que é bem, assim, rodada no mercado da música do Rio de Janeiro. Muita gente conhece ela. Não, eu falei errado, né? Tranquilo. Tô te zoando. Eu sei, imaginei. Mas, de qualquer forma. Então, obrigado por ter vindo. Obrigada. Desculpa aí já pela... Comecei já mal, né? Mas, bem-vinda. Obrigada. E... aqui no nosso podcast, né, a gente sempre tenta falar com a galera, não necessariamente só com os artistas, mas com as pessoas de trás também. Porque é um mundo, né? A música é um mundo. Você pode trabalhar em milhares de formas diferentes. E você, eu acho que é a primeira produtora que a gente traz aqui, né? Sim, primeira assim, produtora. Empresária artística. Que orgulho. Cara, é um trabalho muito, muito complexo. Então, acho que sempre começa pedindo para falar um pouco como você começou nesse trabalho, tanto no trabalho de produção, como no trabalho com música especificamente, né? Sim. Então, por favor. Bom, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir. Eu, na verdade, sou pedagoga, né? Pedagoga formada, dei aula durante 9 anos. Dei aula para criança, dei aula de dança, né? Porque eu também fui bailarina durante 20 anos. E... na graduação, no final da graduação, eu comecei a fazer uns freelancers para poder pagar a faculdade, né? E durante esse freelancer, eu fui parar numa produtora de entretenimento infantil, fazendo colônia de férias. E lá que eu me descobri produtora, assim. Eu falo para eles até hoje, são muitos meus amigos, os donos. Eles me ensinaram boa parte do que eu sou hoje, assim. A produção corporativa te ensina muito, que eu acho que a música... às vezes deixa um pouco a desejar nesse trato profissional, né? Do fazer, do trabalho. Trabalhei lá por um bom tempo, depois eu fui parar na Associação Brasileira de Psiquiatria, organizando congresso. Foi a pior experiência da minha vida. O congresso em si foi uma grande experiência, era um congresso que a gente fazia para 15, 20 mil pessoas em vários lugares do país. Fiz Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Mas a empresa era uma questão difícil. Passei por muitas coisas muito difíceis lá, com o trato das pessoas. E depois, eu quando estava lá, eu senti necessidade de me especializar na produção. Acabou que eu consegui uma oportunidade de uma bolsa para fazer um MBA de produção cultural. E lá que eu me descobri dentro desse mercado, porque eu conheci... eu falo que é a minha grande madrinha, a Daniela Mazzola, que... a gente ficou muito próxima e ela começou a me trazer muitas possibilidades. E ela é filha do grande produtor musical Mazzola. Então, um dos meus primeiros trabalhos foi logo com Mazzola. Fui muito feliz nisso, assim. Trabalhei no Rio Montreux Jazz Festival, na primeira edição que eles trouxeram pro Brasil. Era em Rio das Ostras ou em Paraty? Não. Esse é o festival de jazz. O Montreux é o festival que acontece em Montreal e aí acontece também no Japão. E eles trouxeram a marca pela primeira vez no Brasil. Onde que foi o festival? Foi no Pier Mauá. Foi muito aleatório, assim, como eu cheguei. Desde o início eu ficava pedindo, Dani, se precisar de alguém, eu vou, nem que seja de graça. Deixa eu ir e tal. No dia que ela me chamou, foi o primeiro dia do festival. Eu estava na Casa Pedro, comprando queijo pra passar minha sexta, bebendo vinho, comendo queijo, vendo Netflix em casa. Quando eu recebi a ligação dela, eu falei, ela vai me chamar pro festival. Já fui largando queijo, já pegando Uber de volta pra casa. E na época eu morava ainda em São Gonçalo, né? Eu sou de São Gonçalo. E ela falou assim, não, porque a gente tá precisando de gente pra logística e tal. Você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ela... então, aí eu falei, tá, e você precisa pra partir de quando? A hora que você conseguir chegar. Na Vieira Solto, assim. Cara. Saí eu correndo, cheguei em 3 horas e era pra eu dividir com o rapaz. Eu ia voltar pra casa, não voltei mais. Caraca. Ainda bem que a minha mochila sempre vai preparada com tudo. E fiquei lá 4 dias. E assim, trabalhei com Corinne Bailey, John Scottfield, Tito Valdez, assim, pessoas incríveis. Foi uma baita experiência. E aí, depois trabalhei num projeto deles, da MX Brasil,
que é um projeto também de painéis, falando sobre a música e tal, que é muito bacana. E, ao mesmo tempo que eu estava nesse período ainda depois do MBA, eu comecei meus amigos em São Gonçalo. Pô, já que você está fazendo produção cultural, me ajuda aqui a escrever um edital? Me ajuda aqui a vender show e tal? E eu nem fazia a menor ideia do que era. E quando eu vi, eu tava no mercado da música e assim tô há 6 anos. Ele é um mercado que realmente te puxa, né? Você já tinha interesse? Você já, você sabia, não, eu gosto muito de música, seria legal se eu trabalhasse com música. Não, você ganhou sem querer a bolsa, mas você tinha uma relação com música antes de trabalhar com música? Eu tinha relação com a dança, né? A Sim. música através da dança, mas nunca quis ser cantora, nunca quis tocar instrumento. O máximo que eu fiz isso foi quando eu participei de um grupo de percussão lá em São Gonçalo, que me mandaram ir pra parte de dança porque a percussão não tava rolando, eu não tava indo bem. E aí, eu não pensava. Quando eu fui fazer MBA, eu procurei realmente um MBA de produção cultural, eu queria me especializar em produção. E aqui no Rio não tem nenhum, a não ser a IATEC, eu acho que é importante falar da IATEC, que a IATEC é um dos cursos mais antigos, se não o mais antigo no país, que tem curso de formação para produtora executiva. Eu também fiz lá. E isso também me deu um baita know-how, né, com a Elsa, que enfim, ela participou do grupo de teatro que formou o Circo Voador, né? Então, assim, é uma baita história. Maneiro. E foi muito legal também. Mas uma formação, uma graduação, a gente não tem aqui no Rio. A não ser, quer dizer, tem a graduação de produção cultural, agora a produção executiva, não. Então, eu fui fazer um MBA de produção cultural pensando em aprender mais para fazer produção. Sim. E como eu já era envolvida com a cultura, né? Em São Gonçalo eu sempre fui muito envolvida com a cultura, não só dançando, dos projetos. Lá tinha um projeto que eu, enfim, infelizmente terminou, mas é um projeto que eu sou muito fã. Um sarau de poesia que durou 13 anos na cidade, mensalmente, gratuito. E que formou muitos poetas na cidade. Eu dancei nesse festival. E eu também escrevia muito pela referência desse evento mensal, desse sarau. E Uma Noite na Taverna, que era, assim, um trabalho de resistência mesmo da cidade. A cidade sempre fez cultura na resistência, na luta, porque não tem apoio. E eu pensei na produção cultural e falei, vai ser legal, porque eu vou resgatar esse universo que eu já vivia. Sim. Mas não imaginando que eu ia parar na música. Mas hoje eu não consigo me imaginar em outro lugar. É cativante, né? Legal. Camila, eu queria só dar um passo atrás. Para quem não faz ideia de como seja o trabalho de um produtor cultural, seja empresarial, e também do empresário artístico, como é que é o seu dia a dia? Qual é o seu papel dentro desse mercado? Tipo assim, brevemente, claro, também não precisa explicar tudo, mas só para quem não conhece ter ideia do que a gente tá falando. Quem precisaria de um produtor, sabe? Também. Sim. Eu sempre, né, pela pedagogia, eu sempre procuro ser muito didática no que eu tô explicando, né? Então, às vezes, acaba sendo detalhado demais. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que para ser um produtor, eu acho que tem algumas coisas. A primeira pessoa tem que identificar algumas habilidades, né? Algumas características nela que são muito importantes. Eu acho que a primeira é proatividade e organização. Não tem como você ser produtor se você não for uma pessoa extremamente organizada e antenada no que está acontecendo ao seu redor. O Bruno, que era um dos sócios da primeira empresa que eu trabalhei, a T2N, ele sempre falava olhar 360. E isso era uma coisa que ele me treinou muito, assim. Não dá pra eu olhar aqui. Eu tô olhando aqui, tô vendo que a câmera tá ali, vendo que vocês estão olhando pra cá, entendendo. Então, esse olhar a gente tem que ter. Eu acho que é você entender sobre a estrutura do que tá acontecendo, do que você do projeto que você vai executar, ou do trabalho do artista, né? Porque dentro da produção, né, tem a produção cultural, que trabalha mais na parte de gestão, de executar os projetos culturais, né? Tem o produtor executivo, que lida, né, desde da pré-produção, da criação de um cronograma, do checklist, da pré-produção de contratação de fornecedores e tudo mais, que é uma outra coisa. Tem também a produção artística, que é essa coisa de você acompanhar o artista, entender as necessidades dele, né, num show, na estrada, né? Dentro disso tem o produtor ali de estrada também, que acompanha o artista nas viagens, no show.
E o empresário artístico, né? O empresário artístico é o que a gente, né, acabou se colocando esse nome, mas é o manager, né? A pessoa que pensa a carreira do artista 360. Ela pensa, faz a gestão, entendendo as melhores estratégias alinhadas com o mercado para ajudar no crescimento da banda, né? Eu, pelo menos, acredito que isso a gente sempre faz em conjunto com o artista, né? Tem pessoas que acham que, o que eu dito, né? Apesar de, às vezes, eu ser um pouquinho mais incisiva com alguns que eu trabalho nesse formato, mas eu sempre procuro ouvi-los para poder não sair do que é confortável para eles, né? Do que eles são. Porque todo esse trabalho, ele tem a ver com o que é o artista e o que é a pessoa por trás desse artista. Eu costumo dizer que não existe a persona desassociada da pessoa. A gente precisa trabalhar esses dois, a gente precisa entender esses lugares. E meu dia a dia não tem uma rotina, assim. Porque hoje eu tenho a Rigel Produções, que é a minha produtora, onde eu trabalho com alguns serviços dentro da produtora, e tem os artistas que eu faço gestão, né? Então, dentro da Rigel, eu ofereço serviços de inscrição de edital, venda de shows, montagem de planejamento de carreira. Então, cada dia é um dia, assim, depende muito dos artistas no momento, o período de contrato, um planejamento, montar um planejamento leva um período. Então, isso acaba... Eu hoje estou realmente vivendo uma vida sem rotina, criando uma rotina, porque eu procuro dividir momentos do meu dia para executar cada coisa, para não deixar nada... Porque eu tinha a mania de, eu quero fazer tudo isso aqui e terminar isso num dia. E aí acabava deixando outras entregas para trás. Então hoje eu divido o meu dia em blocos para poder dar conta dessas demandas. Não, é importante pra caramba também, porque é muita coisa, né? Eu acho que o fato de você não ter um padrão é um padrão, porque todo dia é diferente. A gente também, de certa forma, também sente isso, né? A gente tem um pouco mais de padronizado, porque realmente a gente tem os vídeos, tem os programas, então a gente já sabe o que fazer, né? Mas, tipo, produtor... Essa parte de gestão de carreira é uma coisa que não tem regra e cada hora é uma hora e... A qualquer momento. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido, é que tem a persona artística e tem a persona mesmo. Só que no caso do músico, eles são um. Você tem que pensar nos dois. Você tem que divulgar, tipo, até tem artistas nossos que a gente... das ideias é meio transformar ele numa pessoa comum, sabe? Você tem que tanto botar o artista quanto a pessoa ali, né? Que às vezes o contrário, às vezes você vira e fala, não, a minha estratégia é esquecer que existe uma pessoa e focar só no artista, às vezes é o contrário. Então é interessante, né? Porque o seu trabalho tem muito a ver com parar, olhar o que o artista precisa e tentar dar para ele o que ele precisa, né? Exato. Dar as ferramentas para que ele cresça, para que ele consiga focar na música ou focar na coisa que ele produz. Eu quando monto, por exemplo, eu faço esse serviço do Planet, de montar um planejamento de carreira, eu primeiro faço um processo de anamnese com o artista. E tem uma artista que eu comecei agora, que ela é médica. Anamnese é o quê? Desculpa. A anamnese é um diagnóstico do artista, né? Eu vou entender a história da vida desse artista e eu forço eles a me dizer a história mesmo. Primeiro eu pergunto a sua relação com a música, como chegou. Depois eu pergunto como ele era quando criança, quando ele era quando adolescente, para ele não focar só no que vem na memória recente dele. Então eu faço esse exercício de pensamento com eles. Para você entender também o processo que ele chegou que ele teve para chegar onde exatamente, ele tá, né? E até a sua trajetória de vida tem muito a ver com o que ele reflete no seu trabalho, né, hoje. Então, eu já tive uma experiência de fazer esse processo com uma artista, que na verdade nem era da música, ela era fotógrafa. E a gente fez, ela falou assim, ela fazia muito fotos de manifestações e tal, não sei o que. Ela não vai... Minha vida não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Você vai ver a história dela, ela passou por tantas dificuldades, pai preso e tudo mais, assim, essa convivência com o sistema, que ela refletia nas fotos dela. Tava tudo ali, sabe? Essa artista que eu tô fazendo agora, a Marta Maria, uma artista lá de São Paulo, ela é médica, ginecologista. E uma artista que eu tô apaixonada. E ela falando que muito tempo ela brigou entre ser médica,
que ela não podia mostrar. Mas só dela me contar a história dela, você vai ver a produção dela de construção de fala, ao mesmo tempo que ela mostra as histórias, ela sendo extremamente impulsiva e que ela é muito criativa e que ela pensa e ela olha para as coisas de maneira muito abstrata. Quando ela age das questões, ela sempre faz uma análise do que aconteceu. Ela te dá a informação, depois ela te traz uma análise. Então, tem um lado da artista, da impulsividade, da criação, mas tem um lado da médica ali, que é a analítica, que é a observadora. Então, tá ali, naquela pessoa. Não tem como desassociar. Então, como que a gente traz essa dinâmica para que o público conheça essa pessoa? Que trabalha no hospital e num final de semana tá numa casa de show fazendo show, sabe? Ela, a personalidade dela é o que mostra o que ela é hoje. Ela é uma pessoa que consegue ser criativa e consegue ser analítica. Então, essa é a Marta, sabe? É legal você fazer esse diagnóstico também, que aí às vezes a própria pessoa vê e começa a entender um pouquinho mais sobre a trajetória e o momento que ela tá. Eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas principalmente quando eu entrei nesse mercado, eu senti que o artista, às vezes, ele tem o lado... Isso, claro, alguns artistas, né? Tem muito o lado aflorado da criatividade e do... Enfim, esse lado, só que falta uma organização, falta um saber onde está, estruturar um projeto que a gente sabe que é muito importante também nesse mercado. E é legal você ouvir você falando e entender a importância desse lugar também de, peraí, vamos pegar toda essa confusão que é importante, mas vamos analisar e transformar numa coisa concreta, né? Exatamente. E quando eu tô quanto empresária, esse lugar se torna um pouco mais difícil, porque você acaba vivendo o dia a dia, né? Quando eu tô ali para prestar um serviço de montar o planejamento, eu estou ali somente para isso. E quando você tá quanto empresário, você tem as dinâmicas do dia, o que vai acontecendo, mas ao mesmo tempo agora tem hora que você tem que parar e... Não, vamos voltar aqui, 2 casinhas, olhar, prestar atenção nisso aqui que tá acontecendo, né? A própria... Hoje, eu fazendo gestão, né, da carreira, a banda que eu tô há mais tempo é a Canto Cego. E a gente faz muito isso, assim. Eles mesmos já têm isso por si só. Eles são extremamente analíticos sobre a própria carreira. Então, isso eu costumo dizer que a Canto é meu sonho de consumo de banda. Uma banda de rock, que dorme cedo, que acorda cedo, que tem hábitos saudáveis. É o novo rock and roll, né? Exato. Eles são comprometidos com a carreira demais, assim. Realmente, dá muito orgulho de trabalhar com eles e ver o quanto que eles correm, sabe, pelo trabalho. Mas a gente, às vezes, para. Esse ano, nós tínhamos um outro planejamento. E aconteceram várias coisas, possibilidades bacanas, e a vocalista fez uma cirurgia no início do ano, enfim. Várias coisas foram acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente teve problemas como isso, né, uma questão de uma cirurgia, a gente abriu pro Barão Vermelho, no Circo Voador. Que maneiro. E aí a gente... Aí acha que agora vamos numa velocidade aqui. Mas aí o mercado tava brecando muitas coisas, assim, tava difícil vender show. Agora no segundo semestre que tá engrenando. Aí a gente, então vamos lá. A gente tava pensando que ia conseguir dar uma guinada no lugar, então vamos voltar 2 casinhas aqui e repensar uma outra estratégia. E agora a gente tá seguindo um caminho, mas eu acho um pouco mais difícil essa questão do diagnóstico e da análise, porque principalmente eu que me envolvo muito, eu sou uma pessoa que me envolvo muito com os artistas, assim, com o trabalho. Eu não consigo trabalhar com um artista que eu não acredito. Pra mim, tem vários amigos meus que falam, mas você não ganha dinheiro. Eu falei, cara, desculpa, assim, mas não dá, assim. Não dá. Um artista que eu não vou conseguir ouvir o som em casa, não tem como. Não rola pra mim. Eu estava até falando sobre isso antes de começar o podcast, né? Tipo assim, é muito fácil você vender sonho. Você tem que estar envolvido, senão não rola, sacou? Como é que você vai vender uma coisa que você não está consumindo? Sim. Não dá. A gente vê que tem pessoas realmente que é meio isso. Deixa. O importante é que é o dinheiro entrando e tudo mais, mas, não, você tem que, especialmente produtor, especialmente empresário, né? Cara, tu tem que estar lá 100%, tem que se envolver, tem que acreditar, porque tu vai conviver muito com aquela pessoa. Muito. Assim, tu vai ter que dar esporro na pessoa, você vai ter que levar esporro da pessoa, você vai ter que acordar ela de vez em quando porque ela tá atrasada. Cobrar às vezes. Eu também, volta e meia, eu trabalho como empresário, eu também tenho esse trabalho com
com alguns artistas e é engraçado, né? Tipo, eu acho maneiro. E até um amigo meu, há tempo atrás, até perguntou meio qual a diferença de um produtor e de um empresário, né? Tipo, eu diria que, sei lá, o empresário é o cara que no dia do clipe vai na sua casa te buscar, garantir que você não vai se atrasar, fazer o seu café e te levar pro clipe. E o produtor é o cara que vai ser o primeiro a chegar no clipe e vai garantir que tá tudo certo. Então, são duas, tipo assim, teoricamente, quando você crescer, se você virar um artista grande, de estrutura, você vai precisar do produtor, você vai precisar do empresário, talvez você precise de um produtor de turnê, talvez você precise de um produtor de show. Então, às vezes, os caras grandes têm 2, 3, 4, 5 produtores, assistentes de produção. Tipo, sem a produção não existe... Sem ninguém ali existe, né? É um time muito grande. Seria injusto falar que dá para fazer sem, por exemplo, sei lá, o técnico de som. Mas, tipo, a produção realmente é uma função muito importante nesse mundo da música. Porque sem eles nada sairia, basicamente, na minha cabeça. É quem organiza o rolê, né? É quem organiza o rolê, Não exatamente. É quem organiza o rolê. Você falou de falar o dia inteiro. Eu tava aqui pensando, eu também hoje trabalho com uma banda que é a Machete Bomb, né? Não conheço. Esse. Oi? Não conhece? Cara, é uma banda de Curitiba. Maravilhosa. É uma banda que já teve um grande sucesso, mas... deu uns passinhos pra trás em função de questões pessoais do dono da banda, né? Que é o Madu. Que a banda é uma banda de rock com rap que não tem guitarra, é um cavaquinho com distorções de pedais, assim. É um troço animal. Mas o Madu... provavelmente ele vai ver isso aqui quando sair. Tem que deixar marcado aqui. É uma pessoa que eu falo o dia inteiro. A gente se fala o dia inteiro. Assim, são áudios e áudios de troca. E tem hora que eu falo, ô filhinho da titia, vamos lá. Dá uma segurada. Mas a gente tá num processo de lançar disco e trazer a banda de volta, né? E é isso, a gente tá num processo, no caso da Machete, a banda é uma banda que já fez um determinado sucesso bacana, tocou em todos os festivais independentes do país. Teve aí sua pausa, mas... E agora tá retomando e a gente vai lançar um álbum. Então esse passo é um passo muito importante. Porque é uma banda que as pessoas já ouviram falar, muita gente já conhece. E a gente recolocá-la no mercado, né? Dizendo, olha, apesar de nunca saiu, né? Fazia um show ou outro, sempre as pessoas me procuram. Mais um agora, olha, cheguei pra ficar e fazer meu corre e vai ser esse. Então, são muitos meses que a gente tá de troca... E conversando, e pensando, e repensando estratégias para poder colocar isso de fato na rua, sabe? Sim, conversas diárias, né? E é aquela parada, às vezes você fica anos fazendo um disco. Às vezes 2, 3 anos e vai fazer o lançamento e a produção em uma semana. Tem que ser exatamente assim, tem que vir lá de trás e pensando e vendo como é que vai ser feito. Óbvio que a música vai ser boa independente da produção, independente de tudo, mas dar uma entrega boa também é importante, né? Você pensar, a Apple vem naquelas embalagenzinhas lindinhas, né? Precisa? Teoricamente não, mas sim. Talvez eles vendem mais por isso. Com certeza vendem mais por isso. Realmente, eu acho muito, muito interessante. Você comentou algumas bandas que você está trabalhando e artistas. No total, com quantos artistas você trabalha hoje? Só pra gente ter uma ideia dessa loucura toda. Hoje, entre diferentes serviços, são 17. Caramba. Mas você tem equipe? Você tem Tenho 3 mulheres que trabalham comigo. E dentro da Rigel, eu faço questão que sejam mulheres. Eu já vivi muitas coisas quanto produtora e empresária dentro do mercado por ser mulher. Ainda mais ter vindo do nicho de rock. Né? Eu já trabalhei com diferentes nichos, e tem diferentes nichos dentro da produtora. Mas... eu já sofri muita coisa, então pra mim é muito importante ter mulheres comigo e fortalecer elas e também instruir para que não passem pelas mesmas coisas que eu passei, sabe? Então nós somos hoje 4 pessoas, né? A Amanda, a Maíra, que é minha irmã, que eu tô trazendo. Literalmente minha irmã. Literalmente minha irmã. Eu sou tia e madrinha, inclusive, do filhinho dela, que é o amor da minha vida. E que tá sendo muito legal essa experiência, porque eu e a Maíra, a gente tem 3 anos e meio de diferença. E ela tá vivendo esse processo de viver para ser mãe, e ela sempre quis, mas ela quer trabalhar, mas ela não queria deixar de trabalhar, não queria trabalhar fora de casa. E eu fui trazendo ela para esse universo,
E às vezes ela organiza a minha vida, sabe? A produção da produtora. Exato, exato. Maneiro. E ela é uma baita parceira. A Amanda também, a Bruna também. Então, a Giovana, que tá um tempinho afastada, mas vai voltar. Então, eu tenho mulheres muito incríveis comigo, assim. E se não fosse isso, não seria possível. Eu acho importante, você ter esse valor de, não, vou tentar ao máximo botar mulheres aqui, até porque realmente é uma coisa que a gente vê muito. O mercado da música é um mercado que historicamente tem um passado machista e ainda hoje em dia existe muito mais homens do que mulheres no mercado, e quanto mais mulheres entrando, é muito bom. Tipo, por N motivos, né? Sim. Eu já fiz muita produção de estrada, de turnê, né? Que o pessoal fala que é diferente quando é uma mulher na estrada e um homem na estrada, né? Eu fazia, às vezes, sub pro Brasa, né? Que maneiro! Os meninos são uns queridos, assim. E eu fazia sub e eles falavam assim, eu era muito mais braba e mais criteriosa com horários. O produtor deles, oficial, é meu amigo, assim, um grande amigo. Pedro Ivo é um parceiraço, assim. E é um produtor cabuloso. Ele é incrível. Mas a dinâmica da estrada, você via que era completamente diferente. Até a forma dos meninos agirem comigo em relação ao Pedro é diferente, sabe? Tanto Sim. que eu lembro que uma vez eu atrasei 3 minutos para descer do hotel para pegar a van, e eles começaram a ligar pro meu quarto apavorados, porque eu sempre descia antes. Só que eu tava passando mal, vomitando no quarto, porque tinha ido comer um hambúrguer que não foi bem. E eles, cara, alguma coisa de fato aconteceu. A Camila tá atrasado. Alguma coisa aconteceu, assim. Então a dinâmica... E eu sempre uso essa brincadeira do minhas crianças, meus babies e tal. Isso foi uma estratégia que eu usei muito inicialmente para causar um distanciamento para pessoas que chegavam perto de mim com outros interesses. Então, essa brincadeira do falar, ainda mais por ser pedagoga, eu uso essa estratégia muito... Ela começou por isso, porque às vezes algum artista, alguma coisa vinha com outras intenções, mas acabou virando meio que uma característica minha, assim. Todo mundo sabe que eu vou agir. Eu trabalho às vezes com o Casuarina, eu falo, crianças, vamos lá, tá na hora de voltar pro set, sabe? Às vezes sente que é meio isso, né? Tipo... crianças, né? Tipo, tá aqui, tá o horário, hein? Se não tiver, eu vou lá ver você. É porque o músico também, se deixar, ele entra ali numa criatividade ali, esquece da vida. Não, e é natural, tipo assim, sei lá, um médico que tem uma secretária, tipo, óbvio que tem uma secretária, ele não se importa com o horário, ele sabe que vai ter alguém ali que vai botar a pessoa lá dentro. Exato. Então, a pessoa tendo alguém que vai se responsabilizar por ir lá, pagar o hotel, pegar o hambúrguer, fazer tudo, tipo, cuidar de tudo, o cara se te liga. Libera uma parte da cabeça ali pra um outro lugar. Exato. Fazer, chegar aqui, tá o horário, o show vai ser às 9, qualquer coisa que acontecer, eu vou receber uma mensagem. Então, já abstrai, é bom. E você falou que, tipo assim... pode falar. Não, eu ia falar que isso é importante porque o artista se livrar dessa parte, ele chega no show com uma outra cabeça. A cabeça dele, ela precisa estar... Claro que, devido às proporções, tem gente, né? A gente sabe que no mercado tem artistas que às vezes ultrapassam um pouquinho esses limites do cuidado, né? Agora também, às vezes eu trabalho com artistas... O próprio Brasa, assim, o Casuarina também, a Canto... Enfim, acho que eu dei muita sorte. Todos os artistas que eu trabalho... não querem me dar tanto trabalho, assim. Eles têm um cuidado, têm um carinho, sabe? Mas é importante ele se livrar disso para que ele se concentre e ele esteja com a cabeça no que vai acontecer no show, qual vai ser sua dinâmica, qual vai ser seu roteiro, né? O que você vai imprimir naquele lugar, né? Então, eu acho que é fundamental quando o artista, principalmente... dependendo do estágio de carreira, né? Sim. Ter alguém que vá fazer isso por você. Tipo, definitivamente, a pessoa do médio pra cima precisa já de um produtor. Foi o que eu falei até mais cedo. Se é grande, precisa de 5. Tipo, às vezes, realmente, um cara que é menor, que faz shows até 100 pessoas, coisas assim, talvez não tenha tanta necessidade assim, apesar de sempre ser bom. Uhum. Não precisa. Mas, pô, realmente, um cara que já tá ali, precisa. Não, tipo... Cara, não tem como o cara se preocupar com o show de noite tendo que fazer essas coisinhas pequenas, porque a mente já fica presa naquilo, né? Não, tem que resolver isso aqui. Aí só depois de resolver isso aqui que ele vai parar e falar, não, agora eu tenho que preparar pro show.
Exato. O artista pequeno acaba tendo que fazer isso e eu acho que faz parte também para ele se construir ali dentro do mercado, saber também, na hora de colocar um produtor para fazer, ele já sabe mais ou menos o que... Exato. Claro que ele não é um produtor, mas ele sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Eu acho que é importante essa construção. Do próprio artista, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente fala muito, é que a gente gosta dos artistas que são malandros. Então, uma mulher que é pequeno, tem poucas views, mas já conseguiu ali um empresário, o primo, um amigo, o camarada, já conseguiu convencer ele a trabalhar com ele. Então, tipo assim, cabe muito a você. Você pode ser pequeno, mas não necessariamente você não vai ter um empresário. Se tu for bom, se tu tiver pessoas que acreditam em você, tiver amigos que estão dispostos a trabalhar com você, porque tem essa parada que você vai crescer, beleza, você pode ser pequeno e tem alguém trabalhando com você. Você só não precisa pagar uma nota num cara que vai, sabe, cuidar desse tipo de coisa. Eu acho que tem etapas, né, na carreira do artista e alguns artistas, às vezes, acabam queimando essa etapa. Eu acho que o artista precisa passar mesmo por isso, porque é isso. Não adianta você ter uma grande equipe e você não saber quais são as pontas da sua carreira. Né? Eu trabalhei na K2L, ali na Urban Pop, no selo, né, atrelado à K2L, e a Camila Fialho, né, enfim, tanto a Camila como a Dani Faria, que é a CEO da Urban, foram grandes professoras também. Elas falavam, você precisa saber todas as pontas da sua carreira, sabe? O Kevin tem uma equipe gigante, enquanto eu trabalhava lá, né, a gente participava às vezes de ações, eu trabalhava um pouquinho com o pessoal do marketing da K2L, e uma equipe gigantesca para diversas áreas. Mas não adianta se ele não sabe o que acontece na sua carreira, quais são as pontas, né? Quais são as áreas que você tem que seguir, assim. Muita gente me procura, por exemplo, desde que eu lancei a Rigel, muita gente me procura para venda de show. Eu acho que o booking hoje é o grande gargalo do mercado. Isso tá realmente muito difícil de você conseguir. E eu trabalho com 2 formatos, né? A venda de show. Fechei o show, booking, aí vamos lá. E tem que é um projeto que eu faço uma análise da carreira do artista e aí a gente entende qual é o seu histórico de show, a gente entende qual é o seu nicho, aonde o seu nicho tá mais atuante, onde a gente tem artistas que a gente pode fazer casadinha. Eu hoje não acredito em show de artista único. Tem que ter pelo menos 2 artistas juntos para fazer um show, para fortalecer. E a gente, quando eu falo isso, a gente analisa o pré e o pós-show. Porque não adianta você fazer um show, deu gente, maneiro. Como é que isso deu resultado de um artista que está construindo audiência? Qual foi o seu resultado no digital? Você ganhou seguidor? Você aumentou seus ouvintes mensais? Sabe? E como é que você fideliza aquela galera que chegou? Vamos pensar numa estratégia, né? Com a Canto a gente fez uma coisa uma vez muito legal. Nós fizemos um show no Mundo Pensante lá em São Paulo. E foi junto com a banda Medula, que é bem grande lá em São Paulo. E a gente mandou DM para todos os contatos que curtiram o post que apareceu pra gente do Instagram. Agradecendo por ter curtido, falando que já tava lá, conheço o nosso trabalho, uma mensagem de carinho. Algumas pessoas nos responderam, nossa, que legal, não conhecia seu trabalho. Né? E aí, tiveram umas 3, 4 pessoas que chegaram lá no show. Cara, eu vi sua mensagem, fui ouvir o trampo de vocês, é massa. Que é uma coisa também que eu defendo muito. Assim, o marketing, ele é importante, né? Você pensar na larga escala, no ads e tal. Mas o mano a mano, ele precisa existir. Não adianta. A conexão, né? Você precisa estar... Você tá lidando com gente, sabe? Você tá trazendo pessoas a conhecer seu trabalho. Então, isso é algo que eu defendo muito nas estratégias que eu desenvolvo com os artistas. E aí, enfim, voltando a essa coisa do booking, quando eu faço esse projeto ele demanda um tempo e isso tem um valor pra isso. Aí muitos artistas vêm pra mim e falam assim, mas a gente não pode fazer por percentual, mas um artista que nem tem audiência. E aí eu viro e falo, querido, assim, 20% de nada é nada. E eu banco a minha... Eu não sou uma pessoa que venho com dinheiro pra investir e abrir uma empresa. Eu tô vivendo disso aqui, eu tô reinvestindo na empresa através disso aqui. Eu tô no corre assim como você, sabe? Então, não tem como eu investir na sua carreira agora. Não tem como eu investir em todo mundo que chegar pra mim e falar, vamos fazer, sabe? Essa coisa também de você ser empresário e de fazer a gestão é uma construção. É um relacionamento que você vai criando com o artista. E aí as pessoas vêm e eu falo, cara, não, assim, ó, meu trabalho é esse aqui. Se você, né, quer... E às vezes também tem gente que, não, eu quero fazer... Mas você vê que é uma pessoa que
não tem muito como gastar com isso. Eu falo, cara, esse dinheiro que você ia me pagar, pega esse teu dinheiro, faz umas viagens para São Paulo, vai lá participar de uns saraus, vai nos rolês na zona sul do Rio, sabe? Faz teu corre primeiro, vende você um showzinho ali, vai participar de um show de um amigo. Faz um conteúdo. Faz Exato. um vídeo. Depois você vai procurar alguém para vender seu show. Então, eu acho que o artista precisa entender essa etapa do que ele precisa e em que momento da carreira ele precisa, sabe? Sim. Isso eu também vejo que é muito importante. É um pouco daquilo que eu tinha falado também às vezes a pessoa é muito criativa, ela não consegue juntar tudo num projeto perfeito. Eu concordo 100%. E não só completando que você falou dessa coisa do fazer show casado, eu tenho uma teoria sobre isso, né? Analisando. Saiu uma pesquisa ano passado do Mapa dos Festivais, que ano passado, eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi pelo menos mais 400 festivais no Brasil, né? A gente está disputando uma atenção gigante com essas voltas de bandas, né? Que todo mundo quer viver essa nostalgia ainda. E com os grandes festivais. E a pessoa paga o ingresso para ver vários artistas, entre vender um ingresso para comprar um ingresso para ver um artista. Então, principalmente o artista que ele tá construindo sua fanbase, não tem uma fanbase fidelizada, eu comecei a apostar nos mini festivais. Então, vamos fazer você vai vir aqui, você vai ver 2 artistas mais um DJ, sabe? Vai rolar uma festa. Então, precisa ter uma cara de uma coisa que seja atrativa para além do artista que ainda não é muito conhecido. Então, eu acho que a gente está vivendo essa era do todo mundo quer viver várias experiências no mesmo lugar. Então, você fazer um show de um único artista, você disputa atenção com vários outros eventos, festas e festivais, enfim, que estão rolando por aí. Então, se você não cria um formato atrativo para que as pessoas queiram ir conhecer o seu trabalho, queiram estar lá e somar forças com outras pessoas também, né? Porque aí é um cross de público. Eu acho que hoje tá fadada a não funcionar, sabe? A sua empresa... Desculpa, Rafa. A sua empresa... Você falou que tá apostando em mini festivais. Você, como empresa, tá fazendo esses festivais? Eu faço normalmente... Quando eu vendo os artistas, né? Os artistas que eu monto o turnê e tal, a gente sempre faz... Pelo menos um show, eu vou fechar um show, eu fecho um show com... Ou o artista me indica, ou eu vou atrás de um artista Eu acabei de fazer, a Radio Front é uma banda que é da produtora. A gente vai fazer um show em São Paulo. Aí eu conheci um artista que eu achava que eles tinham um fit de som nem tanto, mas um fit de público e de relação... Porque eu também tenho isso, eu acredito que nessa troca não precisa ser necessariamente o mesmo som. Porque você pode até estar falando com o mesmo público, mas que tem uma relação que você possa trazer novos públicos para ambos os artistas e essa relação se construir no após. Não é fazer o show, obrigado por ter vindo aí, valeu, nunca mais te vi. Acho que essas relações, nosso mercado é feito de relações. As relações, elas precisam ser construídas e alimentadas. Então, eu faço 2, 3 artistas e hoje eu tô começando a apostar mais em 2, 3 artistas mais um DJ. Pra uma cara de festa. Ainda mais que eu tô fazendo muito show em São Paulo e São Paulo tá muito na vibe da festa. Então, você monta uma festa e lá o pessoal vai e conhece os artistas que fazem ali um pocket show e aí ganha o público e vai continuar a noite lá bebendo, curtindo o som. E o artista ainda tem a oportunidade do longo da noite, que eu bato muito isso na tecla com os artistas, e conversar. E aí, curtiu o som? Gostou? Né? Não é chegar vou voltar pro camarim e esperar. Sim. Ou vou pegar minha coisa e ir embora, sabe? A relação nesse momento... Claro, acho que todo mundo tem que entender que etapa da relação também. Eu, por exemplo, quando eu tô com um artista em algum lugar, eu procuro ir atrás do dono da casa, do produtor, né, da pessoa principal, do gerente. Exato, eu vou nessas pessoas principais, eu vou entender o que achou. Aí vou entender o que pode ser construído a mais daquilo ali. Eu sempre vou nessas pessoas. O artista tem que ir no público, sabe? Ele tem que ir no público, tem que entender o que aconteceu. Né? Que o pessoal achou. Quando eu tô num show, principalmente quando eu tô no lugar de gestora ali, de empresária, eu fico rodando pra ouvir o que o público tá falando pela casa, né? Se tá gostando, se não tá. Eu vou lá pra trás, finge que vou filmar, e aí fico ouvindo a galera. E aí eu vejo sei lá, ai, que chata. Eu já falo, cara, essa música aqui não vai funcionar, a galera tá achando chato. Ou então, caraca, que maneiro.
Então, isso pra mim vai sendo alguns termômetros. Mas o artista precisa lá trocar essa ideia. Sabe, às vezes tem outro artista que ele vai conhecer, que tá ali. Enfim, então eu hoje não faço assim, a não ser que seja um projeto específico. Tem um projeto, um show de lançamento de álbum que a gente vai construir uma coisa, né? Um projeto específico, que às vezes tem apoio ou não, ou é possível investir. Beleza. Se não for, é sempre nesse formato. E nisso eu tenho artista de Belém, eu tenho artista de Curitiba, eu tenho artista de São Paulo, eu tenho artista do Espírito Santo. Então, eu tenho artistas de Minas, então de vários. E a gente vai fazendo. Tá, te trouxe, agora tu faz a volta. Né? Que isso também é uma parada muito importante. A galera às vezes, eu quero vir pro Rio. Você leva, aí eu boto com uma banda minha ou uma banda parceira e não faz a volta. Tem que isso aí outra, eu acho, né? Que é um vacilo, sabe? Falar a galera agora vamos fechar o show lá. Me ajuda. Às vezes é uma região que eu não tenho tanta entrada. Me ajuda a fechar. Né? Hoje em dia eu venho tentando rodar mais o país para ampliar essas minhas entradas. Né? Eu tenho ido muito a São Paulo, agora eu vou passar uma semana em Curitiba. Tô planejando um período em Floripa. E tô fazendo esse movimento meio andarilha para me aproximar de outros espaços. Mas é isso, pra mim, pra fazer esses shows em conjuntos, precisam ser artistas que vão conseguir construir essa... Às vezes não acontece, a gente se decepciona. Tudo bem, né? Nem tudo sai como a gente espera. Mas é sempre esperando isso, essa troca que vai acontecer para além do show em si, sabe? Cara, isso é muito interessante, porque um grande problema que a gente tem aqui, de fato, é o book, porque é difícil. E a gente via esse problema de, a gente fazia, por mais que a gente divulgasse, um artista pequeno, 60 pessoas, quando muito, 80, às vezes 100 num dia bom que não chove. E, faz muito sentido essa ideia de, juntar com vários... Eu tô aqui encantado com essa ideia. Eu adorei, cara. Às vezes é uma coisa que, é tão óbvia. Mas, sim, exatamente por isso, porque faz muito sentido. Sim. Faz todo sentido. Então, é por isso que é importante contratar booker, contratar pessoas. A gente trabalha com esse tipo de coisa. A gente não tinha pensado nisso. E uma coisa que você falou que eu gostei muito também é que o nosso mercado é feito de conexões. E isso é muito real. Isso é muito real. Uma coisa que eu falo o tempo todo, sei lá, o cara quer... quero começar a ser artista. Beleza, tem o seu dia a dia de estudar, correr atrás, mas tem a sua noite. Tu tem que ir no sarau, tu tem que ir no evento do seu amigo, tu tem que ir fazer networking, porque isso ajuda, isso faz você rodar. Com essas paradas, você acaba em lugares aleatórios. Tipo assim, você não sabe, nunca vai saber quem é que daqui a 10 anos vai estar estouradaço. Quem é que daqui a 10 anos vai ter influência, vai ser um cara que, é importante, sabe? Então, quanto mais pessoas você consegue se conectar, criar amizade, criar relações, fazer trabalho juntos, melhor. Mais chance de você... Sabe, esse é networking, tudo aqui é networking. E sem juízo de valor, né? Porque a galera às vezes olha e fala assim, isso aí não vai dar certo, né? Então, isso aí é... Gente, vamos lá, né? Caio Prado, né? Que tem a história do Ídolos, que foi, né? Todo mundo falou, Caio, agora como é que tá? Caio Prado tá um baita artista, assim, e com um trabalho lindíssimo, hoje empresariado pelo empresário da Elsa Soares, e tá construindo uma carreira linda. E ele foi do Ídolos e foi na época, uma piada. E o cara... Nossa, eu acho o Caio absurdo, sabe? Acho que ele tá cada vez mais... trazendo isso, assim, eu acho que é um grande exemplo do universo que eu vivo, assim, que eu vejo, e eu acho... Nossa, eu fico apaixonada vendo o trabalho dele. Mas é isso, aí você deixa de dar atenção. Eu acho muito legal que, às vezes, eu vou muito a evento. Acho que outra coisa também que é importante é o network que você vai construindo. Então, todo evento... Eu sou figurinha carimbada de feira do mercado da música. Todo mundo sabe que eu tô em todas que eu posso. E tô sempre ali construindo essa relação. E vou pro after, do after, do after. Porque é ali que eu vou construindo essas conexões. Eu, na minha vida pessoal, deu 11 horas da noite, eu quero estar na minha cama com meu gato, feliz da vida. Agora, enquanto eu tô numa feira, rolou... Eu fui pro WME agora, que é uma feira voltada pra dar voz à fala de mulheres do mercado, né? Só mulheres falam nos painéis e tal. Eu fui pra feira agora, nossa, teve um sábado, foi um sábado, eu acho. Foram 3 after. Eu falei, gente, mas isso não vai acabar não, né? E eu continuei ali, porque é isso, nessa você vai conhecendo determinadas pessoas e você acaba criando uma conexão. Porque não é só... Você chega na feira, você se apresenta. Criar a conexão é outra coisa.
Sim. E aí eu aproveito esse momento, eu vou nessa intenção, sabe? Muito importante. De criar E essa outra conexão. parte muito importante é exatamente o que está acontecendo agora. Às vezes alguém que trabalha no mesmo mercado que você está tendo uma ideia que você não pensou e que isso vai mudar totalmente a sua forma de ver o mercado. Tipo, até aquela conversa ali na própria... se apresentou, teve a conversa ali, beleza, não foi pro after, mas tipo, trocou uma ideia. Claro que fazer a conexão é o mais importante, mas trocou uma ideia ali, cara, são pessoas que estão vivendo a mesma vida que você, né? Tipo, então faz muito sentido você estar disposto a estar nesses lugares e conversar também, trocar ideia. Exato. Eu uma vez passei por eu fiquei muito feliz, um artista me encontrou lá na UBC. Ele falou assim, Camila, prazer, assim, enfim, não lembrava. Aí ele, cara, eu quero muito te agradecer. Eu falei, é? Eu falei, mas por quê? Eu falei, desculpa, eu não lembro de você, assim, me desculpa, eu não tô lembrando da onde. Ele, não, eu comecei a te seguir e eu te pedi indicações de curso e você me respondeu e você me deu indicações e eu fiz os cursos que você falou. E hoje minha carreira anda de outra forma. Caraca. Falei, caramba, que legal, né? Assim, eu às vezes demoro a responder, eu sei, mas assim, eu nunca deixo de responder as pessoas que entram em contato comigo. E você, sabe, pode estar ali ajudando alguém e essa pessoa depois pode ser um artista gigante que você nem imaginava. Se talvez você olhar lá, um artista pequeno, deixa ele ali, que eu não vai... Você não sabe, às vezes, a influência que você vai ter na vida de uma pessoa, especialmente na internet, e você não sabe quem são as pessoas que estão vendo. Às vezes, seu vídeo tem 10 views e uma pessoa que viu foi, sei lá, Caetano Veloso. Óbvio que não é o caso, mas, tipo, é interessante, né? A gente acaba tocando algumas pessoas que precisam disso. Porque uma coisa que eu vejo muito é que o mundo da música, teoricamente, não vou falar que é fácil, porque é difícil pra caramba, mas, teoricamente, tem umas regras que você consegue se encontrar em pouco tempo. Mas, ainda assim, é assustador, é uma coisa que é difícil você ter informação, tem muita gente lá, tem muito player, tem muita gente que você não sabe se dá pra confiar, se é tranquilo. Então, é importante a gente, sabe, tentar guiar, tentar ajudar, sabe, tentar disseminar o conhecimento, porque ajuda. E amanhã esse cara vai sempre lembrar de você como uma pessoa que foi super influente na vida dele. Eu acho também muito importante também nesse caso, acho que lembra o que a gente falou lá no início, é falar a verdade, sabe, pro artista. Porque tem muita gente que engana, né, esses artistas. Hoje, uma das artistas que tem na Regal é a Ivy é ex-The Voice, já foi várias coisas, uma baby, assim. Eu sou apaixonada por ela e pelo esposo dela. E ela, quando a gente começou a conversar pra vender show, ela falou, Camila, assim... O que a gente não quer é gente dizendo pra gente que vai fazer mundos e fundos, porque ela saiu do The Voice, ela saiu bem e ela é uma baita artista. Hoje, além da carreira dela autoral, ela é backing vocal do Felipe Ret. Então tem uma voz surreal. E ela, com 20, acho que a Ivy tá com 23 anos, não aguenta mais ser enganada. Caramba. E eu virei pra eles e falei assim, gente, olha só. Ela é muito do R&B, assim. E quando a gente foi conversar a primeira vez, eu falei, cara, é um nicho que eu já me envolvi, é um nicho que eu conheço, mas não é um nicho que eu tô muito dentro. Eu vou ter que estudar, eu vou entender e a gente vai construir isso aqui juntos, tá? A gente vai trocando, a gente vai falando. E eu falei, eu tô construindo uma empresa, é um processo de construção, então a gente tá aprendendo junto. Aí eu lembro que o marido dela, ele é extremamente protetor com ela, que também é um baita artista de funk, uma produção incrível. Eu acho que muito tempo que eu não vi um artista de produção de funk com tanta qualidade como Detona. E quando ele assim, no início a gente conversando, eu vendo ele meio, sabe, tipo... Ressabiado. Vou defender minha esposa. E a gente foi trocando, ele, cara, eu gostei de você porque você falou a verdade. E acho que falta muito isso, né? Nessa troca, a gente falar a real. Sim. Tem gente que não tá muito afim de ouvir, e tudo bem. Mas eu acho assim, então tá comigo quem tá afim de ouvir a verdade, e tá tudo certo. Você aprende a falar com jeitinho, né, pra não ser. Mas, tipo, isso até é muito importante. Se alguém virar e falar que vai fazer você estourar em um ano...
Pode até acontecer, mas a chance do cara estar exagerando é grande. Porque se ele conseguisse realmente estourar qualquer pessoa em um ano, ele seria multimilionário e não estaria vendendo serviço para você. Tipo, então, sempre... A única forma de você conseguir impedir de cair nesses golpes, cair nessas paradas, é estudando. Sim. Se tu estuda, é que nem pirâmide, aquelas pirâmides financeiras. Se tu sabe como funciona qualquer coisa de investimento, você não vai cair em pirâmide. Você não vai cair numa parada que dá 10% ao mês. É igual, se tu tá ligado como é que é o mercado, como é que funciona, o que você consegue, o que você não consegue, você não vai cair quando o cara falar que vai fazer você fazer show no Brasil todo. É sempre conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento, independente se você é o artista, se você é o produtor, se você é o videomaker, sempre estuda, pra você não ser enganado. A gente estuda pra caramba e a gente é enganado. Então, imagina não você é? que não, a pessoa que não estuda. Sacou? E tem mais alguma? Cara, eu acho que sim. Eu queria aproveitar que a Camila tem... pelo que eu entendi, você trabalha desde artistas que não têm muita visibilidade ainda e já trabalhou com artistas de médios e grandes. Isso. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente ainda não teve aqui no podcast, porque a gente já trouxe pessoas que estão muito num lugar ou muito no outro. Sim. Então, eu queria entender, assim, a sua visão do que... E assim, se eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, pode falar também, aí leva para um lugar que tem mais a ver. Mas assim, em relação à estratégia, porque eu acho que as pessoas se perguntam isso, quem estiver assistindo a gente, que é da música, que é artista. Então, tipo assim, dizer mais ou menos estratégias que você pensa que seriam interessantes para um artista que está começando, ou estratégias para um artista médio e estratégias para um artista grande, só tipo bem resumido, só para as pessoas terem isso bem claro na cabeça, para também o artista que é pequeno não ficar pensando numa estratégia do grande e vice-versa, enfim, só pra gente, não sei se está dentro da sua seara. Não, deu pra entender, mas eu acho que independente de ser artista grande e artista de pequena projeção e tudo mais, eu acho que tem uma questão que cada artista é um artista, né? É muito, muito complexo dos artistas que se comparam aos outros. Cada um vive momentos diferentes, histórias diferentes, potencial de investimento diferente. A gente sabe que hoje nesse mercado, o quanto você tem para investir molda muito o quanto você acelera a sua carreira. Mas eu acho que pensando num artista, por exemplo, literalmente começando, né, que não tem muita... Vamos dizer que talvez a diferença do artista grande é que não tem muita estrada para aprender com os erros, né? Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é estudar primeiro o caminho que ele vai seguir, assim. Não dá pra você chegar de cara e tentar diversas possibilidades. Tem gente, porque eu vou fazer uma música de pop, eu vou fazer uma música de... Não é. Encontra o que faz sentido pra você naquele momento. Acho que é o primeiro ponto. E depois é você... Acho que uma coisa que eu sempre falo pros artistas que estão construindo audiência, seus primeiros fãs são sua família e seus amigos. Você precisa conquistar eles. Se você tá aqui com, sei lá, 900 mil seguidores, tá preocupado em fazer 10 mil, mas não tá preocupado em saber se sua tia curtiu o seu trabalho ou não, você tá indo errado. Porque você tá preocupado lá nos 10 mil que você pode chegar, mas você não vê seu amigo. O que ele achou do teu trabalho, sabe? Se você faz um show que você não vai ninguém, nem as pessoas que você conhece, tem uma coisa errada. Você não cativou nem quem tá perto de você, nem quem te conhece. Então, eu uso sempre uma metáfora clichê, mas é a pedrinha no lago. Você jogou, aí vai fazendo aquela bolinha, e aí você vai expandindo. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender qual é o seu caminho, entender o que faz sentido pra você, e você testar. Acho que testar e sempre ouvir a opinião de outras pessoas. Claro, pessoas que você possa confiar. Porque tem gente que vai falar que tá lindo, maravilhoso, e tem gente que às vezes você acha que vai com a tua cara e não vai, e vai te jogar lá embaixo e você não imagina. Então, eu acho que é muito importante você testar e você fazer uma análise sobre o que você testou. Não é, porque eu tô sempre fazendo isso, tá dando errado. Você já parou pra olhar por que isso tá acontecendo? Eu fiz um show, não deu ninguém. Será que, por exemplo, uma vez eu caí numa asneira aqui no Rio de fazer um show no dia do jogo do Flamengo. Não vai rolar, gente. Sabe? Não vai ninguém. Não vai. Então, em véspera de feriado, no feriado, não vai. Então, às vezes, não deu ninguém. Qual foi o momento? Foi final de mês? Você começou a vender quando a galera tava recebendo? Sabe? Então, tem várias coisas que você precisa
analisar. Então, eu acho que a primeira parada é você testar, entender o seu caminho, né? O primeiro, apontar a primeira possibilidade de caminho, testar e analisar sobre isso, né? O artista grande, né, já em a sua carreira, eu acho que tem que entender, acho que para poder pensar numa estratégia, ele tem que entender quem ele tem do lado, né? Porque quem tá com você, a sua equipe, é que vai te ajudar a levar você para um outro patamar ou não. Você sozinho, né? Essa imagética de que eu construí minha carreira sozinho, isso não existe. Então, é você ter uma boa equipe para você conseguir desenvolver estratégias que são alinhadas com a sua carreira, sabe? E pessoas que vão te ouvir também. Que isso é muito importante. Isso é uma coisa engraçada, tipo, teoricamente tem o quinto e o sexto Beatle, né? Que é o George Martin, que é o produtor, e o Jeffrey Epstein, que é também produtor, né? Um musical, outro produtor, empresário e tudo mais. Cara, tipo, tem uma coisa que eu ouvi um amigo meu falando, isso aí é de futebol, né? Mas eu adoro fazer conexões, analogias. Isso na época que o Flamengo tava mal, antes de 2019, que a gente falava, tipo, tava sempre reclamando, tá merda, tudo mais. Ele falou, tipo, cara, o time é tão bom quanto o pior jogador que tá dentro das quatro linhas. Então, cara, você pode ter um time com o Ronaldinho Gaúcho, com todo mundo que você puder imaginar. Se o cara da lateral esquerda for péssimo, o time é tão bom quanto o cara da lateral esquerda. E eu sinto muito isso em equipe, especialmente com a galera grande. Você pode ser o Queen, você pode ser quem você quiser. Se a sua equipe é média, é mais ou menos, você vai se prejudicar, você não vai ter problema, tipo... Beleza, você pode ter o melhor produtor do mundo, mas se o técnico de som for mais ou menos, o som vai ficar ruim. Sim. Então é muito importante, e o interessante também, quando você chega nesse nível de carreira, que você realmente precisa de equipe, é muito difícil, né? Sim. Porque ninguém tem coragem. Eu fui fazer... Ficar te culpando, a culpa é dele, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Você tem que ter muita cabeça de saber o que é o certo, o que é errado, quem tá mentindo, quem tá falando, quem tá exagerando, o cara é bom, o cara é ruim, dá pra confiar? Exato. Eu fui fazer um show fui fazer sub para Isabela Taviani. E foi a primeira vez que eu fui viajar com ela. Foi muito doido, porque a mãe do técnico de som dela, que é de muita confiança, faleceu 2 dias antes, então ele não ia conseguir viajar. A gente foi para Fortaleza. E a minha vez era a primeira com ela, e o hold era, sei lá, a 3ª vez. Fomos nós dois e Isabela Taviani. E eu, assim... tensa, né? Falei, caraca, Isabela Taviani, uma pessoa que eu já conhecia, que eu já admiro o trabalho. Aí, teve um show primeiro na sexta, fluiu tudo bem, ufa. Aí o segundo show, o técnico de som do teatro, eu não conseguia acertar de jeito nenhum. Falei, meu Deus. Aí, você vê como a equipe, né, faz a diferença dessa hora. O hold também é técnico de som. Primeiro que eu falei pra ele, ele tem um olhar de produtor, ele tem um olhar... O Felipe é incrível. E aí, ele virou e falou assim pra Isabela, eu posso operar a mesa, então? Não tava rolando. O técnico de som da casa não conseguia achar nem a reverb da mesa. Eu falei, mano, o que tá rolando, sabe? E aí, se o Felipe fosse pra mesa de som, não ia ter hold. Quem foi hold? Eu. E foi a gente, sabe, fluiu. E no final ela achou super engraçado e tal. Mas é isso, porque tinha a gente ali tava alinhado. A gente conseguiu e se encontrou assim, numa primeira viagem juntos, sabe? Sim. Mas quando a pessoa tá disposta a trabalhar em equipe, independente de quanto tempo você tá com ela, você vai trabalhar em equipe. E só deixar um recado que eu acho importante é que artistas sejam gratos a quem tá com você. Porque eu acho que 98% dos artistas que eu trabalhei sempre foram pessoas muito cordiais e gratas ao trabalho, mas a gratidão ela é muito importante. Lá no WME teve uma mesa com a Eliane Dias, né, que é da Bugnipe, com a Gabi, que é da Let's Gig, com a Malu, que é da Liga Entretenimento, e a Carol, que é uma booker lá do Rio, que tem eu esqueci o nome da empresa agora, mas ela trabalha com vários artistas de rap. E no final, a gente tava falando sobre a saúde mental dos artistas, mas no final a gente acabou falando sobre a nossa saúde mental, da gente que trabalha com artista. E é muito chato quando você trabalha com um artista e o artista não é grato, não vem obrigada, sabe? Cara, valeu por esse corre que você fez, sabe? E isso faz muita diferença. Então, quem tem uma equipe bacana... Seja grato. Não precisa, porque eu vou pagar. Não é isso. É só uma obrigada. Faz diferença pra caramba.
Tipo assim, querendo ou não, cara, se você é o artista, você é o principal ali, cara. E a sua palavra tem poder. Às vezes um obrigado pode não ser nada, mas no contexto certo, na situação certa, pode trazer muita motivação para as pessoas. E também, às vezes, o show ir bem tem muita mão da... Quer dizer, às vezes não. Com certeza tem muito mão da galera que tá por trás. Então, o artista no final vai receber o aplauso, mas... Toda a construção foi feita a várias mãos. Isso tem que ser... Exato. E a gestão de pessoas. Se você não é um cara legal, por mais que você pague bem, se você é um cara que não, sei lá, chato, mal educado, grosso, quando você precisar, a galera não vai fechar com você. Se tu é uma pessoa maneira, se tu é uma pessoa que, faz o possível, corre atrás, quando você precisar, a galera vai fechar com você. Sacou? Então porque é uma montanha-russa essa parada. Hoje você tá lá em cima, amanhã você pode estar ali embaixo. E hoje alguém tá precisando de você e amanhã você pode estar precisando dessa pessoa. Então sejam sempre lembrem disso, sabe? Sempre, porque uma coisa que sempre acontece também é, sei lá, alguém pergunta pra você, o que você acha daquela pessoa? Tipo, cara, sempre pode dar problema. Você sempre tem potencial ali de acontecer alguma coisa. Quer fazer a pergunta? Então, Camila, primeiro, não tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que... Camila, você tem mais alguma coisa que queira falar? A gente tem uma pergunta que normalmente a gente faz aqui para todos os convidados. Ai, meu Deus. Basicamente, a pergunta é... O que é música para você? É isso, né? O que é música para você? Cara, eu acho que eu posso dizer com bastante tranquilidade que é a minha vida, assim. Hoje eu vivo 24 horas para isso. Eu acredito muito que a música vai mudar... a minha realidade, a realidade da minha família. Então, eu trabalho muito para isso. Eu abdiquei de relações, de conviver mais com a minha família, com os meus amigos, para viver para música. Então, eu acho que é isso. Eu não consigo me imaginar hoje vivendo no dia a dia sem estar trabalhando com música. Perfeito. Faz todo sentido. E, cara, a galera que trabalha com música, normalmente, que é apaixonada, costuma ter essa parada, né? Tipo, não abdica de tudo, mas continua ali. Exato. Outra coisa que a gente costuma fazer temos duas pessoas ali. É verdade. Que é o backstage do backstage. Que temos o nosso querido Thomas e o Pedro, deve ter mais gente ali, eles fazem perguntas às vezes. Ai, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, não olho pra você não. Tranquilo. Vai, Thomas, por favor. Então, foi muito bom. Eu fiquei vendo aqui, tinha várias perguntas que você já respondeu, né? Então foi bem tranquilo, assim. Fiquei falando, agora o que eu vou perguntar? Mas tem uma pergunta que eu achei interessante. Você disse que você trabalha com editais também, né? Uhum. A sua produtora. Então acho que você podia falar um pouco de como vocês trabalham. Tipo, por exemplo, a gente tem muito interesse também em edital. Então, vende... Exatamente. Vende pra gente. A gente vai conversar aqui, com certeza. Depois daqui já que tipo de editais assim que você costuma trabalhar, né? E também como que a pessoa precisa para, né, se cadastrar num edital? Gostei da pergunta. Obrigado. É uma coisa que eu acabo nem falando tanto, né? Engraçado. Não é glamouroso, né? A parte menos glamourosa. Exato. Mas eu tenho sido muito procurada para artistas grandes, inclusive. Eu fiz uma reunião recente, enfim, não posso ainda falar nomes porque espero que dê certo, claro. Mas artistas que já estão há um bom tempo no mercado que hoje estão procurando por isso, sabe? Bom. E eu fui parar esses dias no escritório dos Travessos para falar de edital. Caramba. Como assim? Foi massa. Os rolês aleatórios são maravilhosos. Exato. Né? Mas, cara, o edital eu acho que é uma grande possibilidade, principalmente para os artistas que estão construindo carreira e não tem como investir, sabe? Dou o exemplo da Canto Cego novamente. A gente viveu o ano passado à base de edital. Eles passaram no edital Foca, foi o que fez eles produzirem e lançarem um álbum. E a gente passou no edital do Sesc, onde a gente tinha 4 shows com cachês pagos pelo projeto e ajudou a gente a reinvestir na banda. Eu acho que, primeiro, para você se inscrever em um edital, você tem que ter um projeto bem alinhado, assim. Você tem que entender... Não adianta, é o que eu falo para todo mundo, não adianta você criar um projeto para entrar num edital. Não cola, gente, não adianta, assim. Então, outra coisa que é muito importante para os artistas, principalmente, tenham suas empresas. MEI, né? Pelo menos um MEI. Não adianta, se você não tem nenhum CNPJ, te limita muito as possibilidades. Então, eu acho que
primeira coisa, você tem uma empresa regularizada, né? Claro que tem editais que só são para sociedade limitada para cima, ME, tem umas que são para MEI também. Então, depende da peculiaridade, né? Dos critérios de cada edital. E tem editais de diferentes esferas, né? A gente tem editais nacionais, estaduais, municipais. Tem isso em todos os estados, né? Em quase todas as cidades do país. Tem editais privados, tem as leis de incentivo, né? A Lei Rouanet, Lei de ICMS, Lei de ISS, que dependendo... A gente aqui no Rio chama assim, mas em outros estados chama, por exemplo, a Lei de ICMS, acho que é ICMS, em São Paulo é PROAC, enfim. Então tem as leis de incentivo, onde você aprova e vai captar, né? Tem editais para pessoas que têm projetos aprovados em leis de incentivo, né? Petrobras foi assim, né? Se é aprovado, você tem que aprovar na Lei Rouanet para você conseguir executar. Ele te dá, te repassa a verba através da aprovação da Lei Rouanet. Então, acho que primeiro é isso, você ter uma empresa, né, estruturada e organizada, você saber o que você quer, e aí a gente entende sempre os projetos que estão alinhados com o que você busca, né, porque também tem o que muito artista às vezes perde a oportunidade, muito bom compositor, tem muito festival de composição. E às vezes você ganha ali uma graninha estando nos primeiros lugares, sabe? É um risco, mas às vezes tem artistas que são festivaleiros, eles vão atrás desses festivais de música para ganhar grana, sabe? Então, tem editais para festivais, para você entrar no line-up de um festival, né? Tem edital de showcase para você participar de feira, tem de diversas esferas. Então, eu acho que para edital, para você pensar na questão, principalmente de arrecadar verba, você ter uma empresa, você entender quais são os projetos, aí a gente entende quais são os editais que fazem sentido com o teu projeto, né? A gente sempre dá uma estudada no que já passou, para poder entender qual é a linha de aprovação daquele edital. E se quiser ajuda profissional, só falar com a Camila, que certamente vai te botar num edital maravilhoso. A gente vai falar não também. Garantimos a aprovação, mas a gente estrutura bem, porque a gente depende dos pareceristas para isso. Exatamente. Camila, muito obrigado por ter vindo, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, meu bem. E é isso, rapaziada. Obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer coisa pode perguntar. Sigam a Camila, é muito bom. Você pode ter insights interessantíssimos. O arroba? Eu, Camila Mira, e da produtora Rigel Produções, Rigel, né? RIGEL Produções. Perfeito. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Mais alguma coisa, Lucas? Não, é isso. Então é isso, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.